acordei me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Também pudera, minha vida tá tão boa. Logo que acordo já me pego rindo à toa. Eu gosto do que eu penso, eu gosto do que eu faço. Às vezes não faço bem feito, me embaraço, tropeço feio, mas depois acerto o passo. Gosto do que eu penso, eu gosto do que eu faço. Às vezes não faço bem feito, me embaraço, tropeço feio, mas depois acerto o passo. Laço de fita pra enfeitar o abraço, terra e céu, sol e lua. Laço de fita pra enfeitar um abraço, terra e céu, sol e lua. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa e vim aqui hoje para te trazer uma história. Espero que estejam todos muito bem e eu já comecei o dia de hoje cantando essa música, que tem o título de Felizardo. Afinal de contas, não somos felizardos? Somos porque acordamos, abrimos os nossos olhos, estamos respirando. E a história que eu trago hoje é para falar sobre o último dia 5, que foi o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, não adianta só eu comemorar dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e só naquele dia. Sabe por quê? Porque ambiente é onde eu vivo, é onde você vive, é onde o papai e a mamãe vivem, é onde eles trabalham, é onde a gente convive com várias pessoas. Então, o ambiente não é só meu, não é só do papai, não é só da mamãe, não é só seu. O ambiente é de todos. E por isso, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Quando eu jogo lixo em qualquer lugar, eu não estou fazendo para o outro. Eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o outro, estou fazendo para todos nós. Então, a gente tem que aprender a ter empatia, aprender a ver, a olhar. E para isso, eu te trouxe uma história. Antes de começar a história, eu vou começar com uma pequena história dessa tatuagem. Sim, é uma tatuagem. Você sabe o que é essa tatuagem aqui? Sobre o que é? Vou te mostrar mais pertinho. Aos 6 anos de idade, um menino leu um livro sobre florestas virgens. E ele ficou curioso ao ver que lá no livro estava escrito que uma jiboia havia digerido um elefante. E ele ficou imaginando como seria uma jiboia digerindo um elefante. Você não sabe o que quer dizer digerindo? Então tem que perguntar para o papai ou para a mamãe. Eles vão dizer para vocês o que é digerir, o que é digerindo. Bom, dizia lá no livro que a jiboia estava digerindo um elefante e que depois que ela digeria, ela ficava por 6 meses dormindo, digerindo aquele elefante. Então, ele pegou papel e lápis de cor e foi desenhar uma jiboia digerindo um elefante. E saiu com o seu desenho mostrando para os adultos, a fim de saber se o seu desenho lhes causava medo. Mas os adultos olharam para o desenho e disseram que o desenho de um chapéu não lhes causava medo. Então o menino fez outro desenho. Fez o desenho número 2. Da jiboia aberta, agora mostrando o elefante.
Sabe por quê? Porque os adultos precisam de muito mais explicações do que uma criança. Mas mesmo assim, os adultos disseram para ele que ele abandonasse os desenhos de jiboias fechadas ou abertas. E aos 6 anos de idade, o menino fora desencorajado, desmotivado pelos adultos, que disseram que ele fosse estudar geografia, história. E ele foi estudar outras coisas. Mas sempre carregou com ele o desenho número 1 e o desenho número 2. E ele cresceu e foi convivendo de perto com os adultos. Mas quando ele conversava com um adulto que ele achava mais esclarecido, ele puxava o desenho número 1 e mostrava. E se o adulto dissesse que era um chapéu, ele guardava e continuava a conversar sobre charutos e gravatas e bridge e política. E os adultos o achavam uma pessoa muito esclarecida. E ele ficava ali, como uma pessoa razoável. Por que eu fiz esse desenho? Porque eu sou professora de educação infantil. Porque eu convivo no meio das crianças. E eu não quero perder esse olhar de criança. Esse olhar curioso, esse olhar da imaginação. Porque, como diz no livro, o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Essa história que eu contei para vocês está aqui no livro do Pequeno Príncipe. Desenho da jiboia a fechada. E esse aqui é o desenho da jiboia aberta, com o elefante dentro. Então, a história que realmente eu trouxe para vocês hoje é a história de uma... Não é uma caixa. Não é uma caixa. Essa história é do Antoinette Portis, tradução do Cassiano Elec Machado, da editora Cosac Nafi. Para todas as crianças do mundo sentadas em caixas de papelão. Por que você está sentado numa caixa? Não é uma caixa. O que você está fazendo em cima dessa caixa? Não é uma caixa. É o monte do coelho. Por que você está molhando uma caixa?
Já disse, não é uma caixa. Ué, você está vestindo uma caixa? Isto não é uma caixa. Você está enfiado nessa caixa? Não é uma caixa! Bem, afinal, o que é isso então? É a minha? Não é uma caixa. Fim. Será que isso não era mesmo uma caixa? Não é uma caixa. E é isso, que a gente não perca os olhos de criança, que a gente consiga enxergar além da caixa. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser ou souber,